Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa semana eu resolvi gravar um vídeo com algumas explicações para que as atividades fiquem mais fáceis para vocês fazerem. E antes de começar as novas atividades, como sempre, vocês confiram as respostas e, se necessário, corrijam. Então vamos ao roteiro dessa semana. Eu coloquei também que tem muita explicação nesse roteiro, então tem que ler bastante, tem que ler com atenção antes de fazer os exercícios. Coloquem as datas das atividades no caderno, copie e respondam as questões no caderno. Não é necessário copiar o texto nem as explicações. Eu vou fazer uma revisãozinha rápida antes de a gente entrar na matéria nova. Então, faz uns 15 dias que nós estamos falando sobre substantivo. O substantivo é uma palavra, aliás, a matéria que nós estamos estudando são as classes gramaticais. O que quer dizer isso? Só para relembrar, que para as palavras da língua serem estudadas, elas foram divididas, elas foram separadas em classes, são chamadas de classes gramaticais ou classes de palavras, para facilitar esse estudo. E a primeira delas que nós estamos estudando é o substantivo. Como já foi dito, já foi na outra aula, substantivo é uma palavra que serve para nomear, ou seja, uma palavra que serve para dar nome. Dar nome a quê? Dar nome a tudo. Pode ser o nome de um objeto, pode dar nome a um sentimento, pode dar nome a uma sensação, pode dar nome a um lugar, pode dar nome a uma ação. Então, assim, qualquer palavra que seja usada para dar nome, essa palavra será um substantivo. E como existem muitos substantivos na língua, substantivo é uma das palavras que mais existem na língua, para o substantivo ser estudado, ele foi dividido, ele foi classificado, na verdade. Então, existem vários tipos de substantivo, os quais nós estamos estudando. Na semana passada, eu mandei um roteiro com os substantivos próprio e o comum. Só para relembrar, substantivo próprio, aliás, deixa eu explicar o comum primeiro. Substantivo comum é um nome geral, seria um nome que eu posso usar para todos. Para todos assim, para todos os grupos. Então, por exemplo, um animal é aquele animal que mia, que tem pelo. Aí que nome eu posso dar para ele? Gato. Então, qualquer animal que mia, que tem pelo, a gente chama de gato. Gato é o nome comum. O que seria o nome próprio? Próprio lembra propriedade. O nome próprio é o nome que serve para diferenciar do nome comum. Então, assim, o nome comum é um nome geral. Um nome próprio é um nome que serve para especificar, que serve para diferenciar do nome comum. Então, se eu quiser diferenciar o nome do meu gato do nome do meu vizinho, eu uso o nome próprio do meu gato. Se quiser chamar o meu gato de Bolinha, pronto. Bolinha é o nome próprio do meu gato. Só para relembrar, todo nome próprio, como ele serve para diferenciar, ele tem que ser escrito com letra inicial maiúscula. Mas essa atividade, você ser atividade, essa matéria foi da semana passada. Hoje nós vamos estudar mais alguns tipos de substantivos. E nós vamos começar pelo substantivo simples e pelo substantivo composto. Então, para a gente entender. O que é um substantivo simples? Simples, vocês pensam na ideia de pouca coisa. O que é um substantivo simples? É uma palavra que dá nome, é um nome de algo, de alguém, de um objeto, formado por apenas uma palavra. Então, assim, quintal, que é o nome do lugar, uma palavra só, substantivo simples. Chácara, uma palavra só, substantivo simples. Menino, mãe, tesoura,
vantagem, mangueira. Então, é formado por uma palavra só, um substantivo simples. E o composto? Tudo que é composto dá a ideia de mais coisas. Então, o que é o substantivo composto? Por exemplo, aqui eu passei para vocês um textinho que fala sobre o beija-flor. Depois vocês o leiam, que ele fala sobre as cores dos beija-flores. Nesse textinho aparece a palavra beija-flor e aparece a palavra arco-íris. Então, ó, dá uma olhadinha aqui que eu deixei em destaque. Beija-flor é o nome de um pássaro. Só que para dar nome a esse pássaro, que parece, né, que beija as flores, para dar nome a esse pássaro, usaram-se duas palavras, foram usadas duas palavras. Então, ó, beija-flor, que é beijar mais flor. A palavra beija-flor, o substantivo beija-flor, ele é considerado um substantivo composto. Por quê? Porque ele é formado por mais de uma palavra. Beijar mais flor. Vamos pegar arco-íris. Arco-íris é o nome de um fenômeno. Fenômeno brilhante, né, que tem cores, que aparece no horizonte. Para dar nome a esse fenômeno, também foram usadas duas palavras. Arco mais íris. Então, a palavra arco-íris, o substantivo arco-íris, também é um substantivo composto. Então, para a gente entender que substantivos compostos são aqueles formados por mais de uma palavra, tais como, eu coloquei outros exemplos, esconde-esconde, segunda-feira, bem-te-vi, pica-pau, guarda-roupa, guarda-chuva, ping-pong, tic-tac. Então, todos esses exemplos são substantivos compostos. A maioria dos substantivos compostos vem separados por hífen. Hífen é esse tracinho aqui, ó. Tá vendo esse tracinho? Ele é um hífen. A maioria, ou grande, né, alguns substantivos compostos, ele vem separado por hífen. Mas nem todos os substantivos compostos são separados por hífen. Por exemplo, passatempo. Passatempo, você fala, meu passatempo é mexer no celular. Então, a palavra passatempo é um substantivo composto. Não tem hífen. Mas por que ele é composto? Porque ele é formado pelas palavras passar mais tempo. Girassol, que é o nome de uma planta, também é composto, porque é girar mais sol. Mas tá vendo? Ela não tem a separação. Mas é composto, porque ele é formado por duas palavras. Lobisomem, lobo mais homem. Sapatênis, sapato mais tênis. Paraquedas, parar mais queda. Pé de moleque, se for o nome do doce, também é um substantivo composto. Então, para finalizar, substantivos simples são aqueles formados por apenas uma palavra. Substantivos compostos são aqueles formados por mais de uma palavra. Agora, nós vamos estudar mais dois tipos de substantivos, que são os substantivos primitivos e os substantivos derivados. Antes de eu explicar para vocês como que são esses dois substantivos, eu vou falar uma outra coisinha, para ficar melhor para vocês entenderem. As palavras de uma língua, elas têm famílias. Vamos fazer uma comparação. A gente tem família, as palavras de uma língua, elas também têm famílias. E como é que eu sei que uma palavra é da mesma família que outra? Então é que eu coloquei para vocês várias palavras. Todas são da mesma família. Ah, como é que eu vou saber que uma palavra é da mesma família que outra? Então vamos ver as palavras que eu coloquei aqui para vocês. Sapato, sapataria, sapateiro, sapateira, sapatilha e sapateado. Para uma palavra ser da mesma família que outra, elas têm que ter duas características. Primeiro, elas têm que ter uma ligação pelo sentido, elas têm que estar ligadas pelo sentido.
E a segunda característica é que as palavras da mesma família, elas têm um pedacinho entre elas, têm um pedacinho, que é o que está em amarelinho aqui, o que está em destaque, tá vendo? Esse pedacinho. As palavras de mesma família têm um pedacinho, que é como se fosse o esqueleto da palavra. Ele tem um nome, é chamado de radical. Então, as palavras de mesma família têm um pedacinho que é igual. Então, no caso de sapato, sapataria, sapateiro, sapateira, sapatilha, sapateado, esse pedacinho é sapate. Então, essas palavras são da mesma família. E o que elas têm a ver pelo sentido? Todas têm ligação com o sapato. Então, ó, sapato é um objeto que protege o pé. Sapataria é um lugar onde se vende sapato. Sapateiro é quem conserta o sapato. Sapateira é um objeto onde a gente guarda sapato. Sapatilha é um tipo, é um modelo de sapato. Sapateado é uma dança com um sapato especial. Tá vendo? Todas têm ligação pelo sentido. Outro exemplo aqui de palavras da mesma família. Pedra, pedregulho, pedreiro, pedreira, pedraria, pedrada. Todas têm uma ligação pelo sentido. Todas têm a ver com a palavra pedra. Então, pedra é a rocha, né, extraída da terra. Pedregulho é um tipo de pedra. Pedreiro é um profissional que usa pedra na construção. Pedreira é um lugar de onde se retira a pedra. Pedraria é um conjunto de pedras preciosas. E pedrada é o nome de uma ação de jogar uma pedra. Então, todas têm ligação pelo sentido. E todas têm aquele pedacinho que é igual. Esse pedacinho se chama radical, que no caso aqui é pedre. Tá vendo? Entenderam que são palavras da mesma família? Por que eu expliquei isso? Para facilitar a gente entender o que é um substantivo primitivo e o que é um substantivo derivado. Mas antes eu vou explicar mais uma coisinha. Vamos entender um pouquinho a palavra primitivo. Primitivo significa o que existe primeiro. A gente já ouviu falar de homem primitivo, que é o homem que surgiu primeiro. Agora, o que isso tem a ver com palavra, com substantivo? Nós não vimos aqui que tem palavras que são da mesma família? O que seria um substantivo primitivo? Substantivo primitivo é aquele que foi criado primeiro. Por exemplo, vamos voltar aqui no sapato. Sapato, sapataria. Para criar a palavra sapateiro, que é o profissional que conserta sapato, primeiro foi necessário criar a palavra sapato. Para se criar a palavra sapataria, que é o lugar onde se vende sapato, foi necessário criar a palavra sapato. Então, ó, entre essas palavras de mesma família, qual seria a palavra primitiva? Qual seria o substantivo primitivo? Qual que veio primeiro? Seria sapato. Agora vamos ver outro. Pedra, pedregulho, pedreiro, pedreira, pedraria e pedrada. Todas têm a ver com a palavra pedra. Para criar a palavra pedreira, que é o lugar de onde se tira pedra, antes foi criada a palavra pedra. Então, a palavra pedra é a palavra primitiva, o substantivo primitivo. É o que foi criado primeiro. E os substantivos derivados? Derivado significa que vem de outro. Se o substantivo primitivo é o que veio primeiro, o substantivo derivado é o que veio do substantivo primitivo. Por exemplo, sapato não é um substantivo primitivo? Todas as palavras que vieram da palavra sapato são derivadas, como sapateiro, sapatilha, sapateado, sapataria, todas são derivadas da palavra sapato. Mesma coisa com a palavra pedra. Se pedra é um substantivo primitivo, todas as palavras que vieram da palavra pedra são derivadas.
pedrada, pedraria, pedregulho, pedreiro, pedreira, são derivados da palavra pedra. Por exemplo, ou outro exemplo, chaveiro. Chaveiro, que é um objeto para pendurar a chave, veio da palavra chave. Então, chave é a palavra primitiva, chaveiro é a palavra derivada. Então, ó, só para fechar, substantivo primitivo é o que veio primeiro, e o substantivo derivado é o que veio do substantivo primitivo. Se eu falar assim, molecada, o que é molecada? É um grupo de moleques. Então, molecada é derivada da palavra moleque. E moleque é o substantivo primitivo. Para finalizar essa parte, eu coloquei algumas atividades sobre o substantivo primitivo e derivado. Então, em cada item a seguir é um substantivo primitivo. Vocês vão indicar substantivos derivados para cada um. Por exemplo, cavalo é o substantivo primitivo. Derivado, cavalaria, cavaleiro, cavalariça. Aí vocês vão colocar substantivos derivados para a palavra barba, sorvete, papel e laranja. O exercício 2. Vocês vão indicar se os substantivos a seguir são primitivos ou derivados. Se ele for derivado, vocês vão indicar qual é o primitivo. E se ele for primitivo, vocês vão indicar qual que é o derivado. Por exemplo, cadeira. Cadeira não veio de outra palavra, é primitivo. Que palavra que eu posso colocar que veio de cadeira? Cadeirada, por exemplo, poderia ser cadeirante. Bicicletaria é o lugar onde vem de bicicleta. Bicicletaria veio da palavra bicicleta. Então já coloquei, é o derivado de bicicleta. Aí eu coloquei uma outra listinha aqui para vocês fazerem a mesma coisa. Finalizando. Agora vamos estudar mais duas classificações dos substantivos, as duas últimas dessa semana, que são os substantivos concretos e os substantivos abstratos. Para a gente começar, eu coloquei aqui uma frase que é dita pelos noivos nos dias em que eles se casam. Prometo estar contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te, respeitando-te e sendo-te fiel em todos os dias de minha vida até que a morte nos separe. Aí eu separei alguns substantivos desse trecho. As palavras alegria, tristeza, saúde, doença, riqueza, pobreza, vida e morte são substantivos. Por que elas são substantivos? Porque elas dão nome a sentimentos, elas dão nomes a estados, dão nomes a acontecimentos. Será que esse substantivo é abstrato? Então vamos entender. Todas essas palavras aqui são substantivos abstratos. Por que é um substantivo abstrato? Porque elas dão nome a algo que não é um ser, mas a gente considera um ser, mas elas dão nome a algo que para existir depende de outro ser. Por exemplo, para existir alegria, alguém tem que ficar alegre. Para existir tristeza, alguém tem que ficar triste. Para existir saúde, alguém tem que estar saudável. E assim, mesma coisa, doença, riqueza, pobreza. Para existir riqueza, alguém tem que ficar rico. Para existir vida, alguém tem que nascer. Então, essas palavras, esses substantivos, são considerados substantivos abstratos, porque eles dependem de um outro ser para existir. Uma dica, e essa dica na verdade é uma dica minha, ela não está escrita na apostila. É uma dica para a gente saber se o substantivo é abstrato. Vocês tentem visualizar o nome do substantivo na mente de vocês. Se vocês não conseguirem visualizar, esse substantivo é abstrato. Se eu falar assim, vocês conseguem imaginar na mente de vocês, visualizar na mente o substantivo doença? Não, vocês não conseguem visualizar a doença.
que vai vir na mente? Uma pessoa doente. A doença vocês não conseguem imaginar. Mesma coisa com o substantivo saúde. Vocês conseguem visualizar na cabeça de vocês? Não, vocês não conseguem visualizar a saúde. Vocês conseguem visualizar uma pessoa com saúde. Nomes de ações, nomes de coisa que a gente faz, também são abstratos. Por exemplo, se eu falar assim, corrida, é um substantivo, é o nome de uma ação. Vocês conseguem visualizar a corrida? Não, vocês conseguem visualizar uma pessoa correndo. Brincadeira. Vocês conseguem visualizar a brincadeira? Não. Vocês conseguem visualizar uma pessoa brincando. Por isso que também é abstrato. Dança. Vocês conseguem visualizar a dança? Não, vocês conseguem visualizar uma pessoa dançando. Então também é abstrato. Então, os substantivos abstratos são aqueles que dão nomes a sentimentos, dão nomes a ações, estados, qualidades, que a gente considera como um ser, mas que depende de outro para existir. Agora vamos entender o que é substantivo concreto. Eu coloquei um textinho aqui, que é uma lenda que fala sobre o lobisomem, depois vocês leiam o texto com atenção. E eu separei alguns substantivos que aparecem no texto. Lobisomem, filhas, criança, cachorros, luzes, fogo e prata. Esses substantivos não são abstratos. Eles são substantivos concretos. Por que eles são concretos? Porque eles não dependem de outro ser para existir. Veja bem, eu não falei nada que se coisa que existe ou não existe, eu não falei nada disso. Substantivo concreto é aquele que não depende de outro ser para existir. Se o abstrato eu não consigo visualizar na mente, o concreto eu consigo visualizar na minha mente. Então, vamos lá, lobisomem. Se eu falar lobisomem, vocês conseguem visualizar na mente de vocês? Conseguem? Ah, mas não existe. Ah, não sei se existe ou não existe. Conseguir visualizar? É concreto. Criança. Conseguir visualizar na mente? Concreto. Cachorro. Luz. Consigo visualizar na minha mente? Concreto. Então, para finalizar, substantivos concretos são as palavras que dão nome a seres que não dependem de outro para existir. Pode ser real, pode ser imaginário. Então, o que são substantivos concretos? São os nomes de pessoas, nomes de animais, de lugares, de objetos. E aquela dica, conseguiu visualizar na mente, o substantivo é concreto. Aí tem uma atividade aqui para vocês fazerem, que é para indicar se os substantivos a seguir são concretos ou abstratos. Além dessa atividade, eu marquei alguns exercícios na apostila para que vocês possam fazê-los. Todos têm a ver com a matéria que a gente já viu.